Abram em Atos, capítulo 21. Irmãos, a palavra diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Então esse mundo, ele está condenado, né, irmãos? Está debaixo de condenação. O Senhor Jesus disse que não veio condenar, mas veio salvar. E quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, sabendo disso, né, irmãos, a gente entende o porquê que a nossa luta, as batalhas que nós enfrentamos, são tão grandes, não é? Porque nós estamos vivendo segundo a palavra de Cristo, uma novidade de vida, buscando viver e ser aperfeiçoado a cada dia, viver em espírito, amar como Jesus amou. E isso é o contrário do mundo, é uma contramão, né? É como andar numa multidão. Eu sempre lembro da linha vermelha do metrô, né? Mas a gente que é aqui de Itapevi, basta lembrar na hora do rush, na hora do horário de pico, como a gente fala, né? A gente pegar o trem em Osasco ali, na Barra Funda, né? É muito cheio, muito carregado, né? Muita gente para entrar, aquela multidão. E imagina você tentando ir ao contrário, todo mundo querendo entrar no vagão e você querendo sair. Então você vai tomar esbarrão, pisão, vai ser xingado, porque você está andando ao contrário, né? As pessoas indo para um lado, você indo para o outro lado. Então é uma figura de uma luta real da vida do cristão. Isso é real. E eu quero que os irmãos hoje, todos nós, né, venhamos meditar no, numa parte da carreira do apóstolo Paulo, em Coríntios, capítulo 11, segundo de Coríntios, capítulo 11, não abre lá não, tá? Eu só estou citando aqui. O apóstolo Paulo conta tantas aflições, tribulações que ele passou. Ele conta aí, é muito extenso, né, tudo que ele viveu ali. E não tinha acabado ainda, porque ele ainda passou por muitas outras prisões. E a gente vai falar um pouco disso agora, né? Então, no verso 17, a gente vai ler uma parte em que mostra que o apóstolo Paulo ele foi ter com a igreja lá em Jerusalém. Então, os irmãos imaginam, o apóstolo Paulo ele era judeu, ele era fariseu, ele batalhava contra os cristãos dentro de Jerusalém, dentro de Israel, né? Perseguiu a igreja, colocou irmãos cristãos, né, que não eram irmãos na época, na prisão, os obrigou a blasfemar, ele batalhou contra a igreja. E aí, quando ele se converte a Cristo, ele sai das terras de Israel e vai pregar para os gentios. Porque, na verdade, ele já estava a caminho de Damasco, né? Damasco não fica dentro de Israel. Então, ele não satisfeito em perseguir a igreja dentro de Israel, ele foi perseguir fora. Porque muitos cristãos saíram de Israel e começaram a levar o evangelho para outros lugares. Então, ele recebeu carta e foi para outros lugares para pregar. Então, ele começou pregando em Damasco e foi para outros lugares, como os irmãos bem sabem. E não foi à toa, porque quando ele tem um encontro com Jesus, com o Espírito Santo, no caso, né? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então ele tem um encontro ali com Jesus, e o Senhor Jesus fala que ele iria pregar para os gentios. Não é? Então os irmãos imaginam que quando ele volta, que é o que a gente vai ler aqui agora, ele volta onde Jesus andou. Ele volta onde o Senhor Jesus Cristo pregou, fez discípulos. Então os irmãos imaginam só como que é a cabeça, como que ficaria a cabeça de um cristão, não é? Tentar muitas vezes se colocar no lugar dele. Que ele chega num lugar por onde Jesus andou, o que, que ele vai encontrar ali? Foi ali que Jesus pregou. Foi ali que Jesus fez discípulos. E ele encontra lá uma igreja totalmente judaizante. E as pessoas começaram a perseguir ele, queriam matar ele. Vamos ler? Verso 17. Eu vou ler bastante, tá, irmãos? Então, vou dar umas pausas aí. O mais importante é os irmãos prestarem atenção no que está sendo dito, tá? Capítulo 21, verso 17. E, logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco na casa de Tiago. E todos os anciãos vieram ali. E havendo-o saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Então, o que o apóstolo Paulo fez? Contou como que estavam as igrejas que ele fundou, que ele levou o evangelho pelo mundo inteiro. Então, os irmãos imaginam que não foi uma conversa de meia hora, né? Então ele passou, por certo, muito tempo contando toda a jornada dele, em que muitos irmãos creram, se converteram, né? Então ele contou a história da igreja.
E olha o que diz o verso 20. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor. Quem foram os que ouviram? Os, os bispos, né, vamos dizer assim. Aqui ele chama de anciãos, né? Os anciãos, ou seja, os mais velhos da igreja. Os apóstolos que andaram com Jesus e outros discípulos grandes, né, que estavam ali, que eram, por certo, líderes de algumas igrejas, de algumas regiões ali. Então eles glorificaram ao Senhor, no verso 20, e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Então isso é muito estranho. Imagina que você ouve o evangelho pelo Espírito Santo, que ensina que a lei foi abolida. Ele saiu pregando e falando: olha, acabou a lei de Moisés, como a gente sempre fala. Né? Para quem está em Cristo, morreu para a lei, para viver em novidade de vida. Não é? Agora, a vida que o cristão leva não é mais segundo as obras, mas é segundo a fé. Não é? Porque aquele que andar segundo as obras vai ser justificado pelas suas próprias obras, não vai ser pela fé. Mas se andar pela fé, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, a pregação do apóstolo Paulo, evangelho, 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 evangelho. Mas quando ele chega em Jerusalém, a igreja recebe ele lá e fala assim: olha, aqui são milhares que creram, e todos são zeladores da lei. E olha que ele já ouve, já logo de cara. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartar-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos e nem andar segundo o costume? Não foi o que o apóstolo Paulo pregou para Gálatas? O apóstolo Paulo batalhou e em muitas cartas ele fala: olha, tomem cuidado com a cortadura, tomem cuidado com a circuncisão. A circuncisão somos nós, que não andamos mais segundo a carne. Olha, uma circuncisão, um sinal, uma marca de que você é de Deus, não é porque você cortou um pedaço do seu corpo, a circuncisão. Mas uma marca de que você é filho de Deus é porque você guarda o mandamento de Jesus, é porque você é santificado, é porque você é transformado. Então, tudo que o apóstolo Paulo pregou, eles estão aqui jogando na cara dele, falando assim: olha, você está pregando por aí que não se deve mais ouvir Moisés, que não se deve mais guardar a lei, que não se deve mais se circuncidar. Verso 22. O que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que tu és vindo. Ou seja, olha, Paulo, aí fora vai juntar uma multidão, porque está todo mundo com raiva de você. Está todo mundo sabendo o que você está fazendo por aí. Não tem jeito, não tem como escapar mais, Paulo. Está todo mundo sabendo. E agora, o que você vai fazer, Paulo? Né? Então eles dão um conselho para o apóstolo Paulo: ó, Paulo, faz o seguinte, para esse povo aí não te matar, aproveita que tem dois aqui, dois ou quatro, né? 4 homens que fizeram voto. Coisa de voto, irmão. Voto é coisa de judaísmo. Então, temos 4 homens que fizeram voto. Então ele dá um conselho no verso 24. Ó, toma esses contigo, santifica-te com eles, e faze por eles os gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando. Vamos fazer o seguinte, Paulo. Ajunta com esse povo que está fazendo o voto e fala para eles: não, o voto de vocês não é suficiente, vamos também rapar a cabeça. Vamos fazer um negócio aqui mais forte. E aí eles vão entender que você está guardando a lei também. E quem sabe o povo não queira te matar. Os irmãos perceberam que entre os irmãos havia um povo judaizante. E por que eu estou trazendo esse texto, irmãos? Os irmãos percebem que coisas inesperadas, tribulações e tentações que o cristão não espera que venha a acontecer, acontecem. Não é? Então, os próprios irmãos fazendo voto, guardando os preceitos da lei, zeladores da lei, querendo matar ele, perseguir o apóstolo Paulo. Não é? Então, o apóstolo Paulo ele foi ali naquele momento convencido a usar uma estratégia para não ser morto. Não é? Então, irmãos, a gente vai pular aqui, vamos para o verso 27. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: homens israelitas, acudi, esse é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E, demais disto, introduziu também no templo os gregos
e profanou este santo lugar. Tá vendo? Então, aí vocês percebem que misturou o próprio judaísmo também. Porque o que dá para entender aqui é que o apóstolo Paulo estava fazendo o que ele fazia em outros lugares. Ele entrava nas sinagogas, ele entrava nos lugares e no momento lá que eles davam espaço para pregar, ele ia e anunciava o evangelho. Né? Então, aqui, judeus da Ásia viram ele lá dentro e falaram, olha, ele está profanando esse lugar, esse santo lugar. Que santo lugar, irmãos? Esse mundo é do maligno. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Então os irmãos percebem que a coisa foi ficando apertada para ele. Já não eram mais os cristãos que ainda guardavam a lei, os judeus da Ásia. Gente, já começou, porque a fama dele correu. Então os irmãos percebem que o cristão, ele leva o evangelho da salvação para muitas pessoas, mas automaticamente ele levanta uma guerra contra o adversário. Não é? Então, os irmãos percebem quanto que esquentou a tribulação e a prova na vida dele, nesse momento. Né? E aí vamos continuar lendo aqui, ó, verso 29. Porque antes tinham visto com ele na cidade a Trófimo e de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Então acharam que porque ele estava com um homem que era de Éfeso, que Éfeso colocou esse homem dentro do templo. Para os irmãos perceberem que o templo lá não podia entrar uma pessoa de outra nação. Então eles não aceitavam. Os irmãos percebem? Era um povo que não aceitava outras etnias, outras nações. Então estavam acusando que foi o apóstolo Paulo que fez isso. Então, os irmãos percebem que existe o quê? Calúnia, perseguição, mentira, muitas vezes, contra o cristão. Perseguição no trabalho, perseguição na família, perseguição aonde quer que você for. Muitas vezes vão se levantar calúnias, vão se levantar coisas contra nós que não são verdade, né? Mas por causa da sua conduta, por causa da sua vida, muitas coisas vão se levantar. Isso pode acontecer, não é? É o que está escrito aqui, que aconteceu, né? Verso 30. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno, os soldados cessaram de ferir. Então eles estavam batendo, eles estavam espancando ele. Então, alguém chamou, né? Avisaram quem? A autoridade, que no caso era Roma, né? Os romanos estavam ali, os soldados, tinham governadores, prefeitos, né? Que cada um comandava uma área de Israel, né? Então, ó, tá acontecendo um alvoroço, vai lá ver o que tá acontecendo. Chegaram lá, encontraram um homem sendo espancado, o apóstolo Paulo, né? E eles cessaram de ferir a Paulo. Verso 33, então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia clamando, mata-o. Olha só, irmãos. Então, os irmãos percebem que a luta foi muito grande, muito grande. Depois disso, ele é levado e mandam açoitar ele. O que é açoitar? É dar chicotada nele. E ele usa de uma estratégia ali. Então, olha que interessante esse ponto. Ele fala assim, olha, vocês vão açoitar a mim, que sou romano. Vocês sabiam que o apóstolo Paulo era romano? Mas a gente aprendeu que o apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim é uma das 12 tribos de Israel. Como que ele é romano, mas ele é da tribo de Benjamim? Como que é isso? Vocês já se perguntaram? Porque ele nasceu no território. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia. E Tarso, na Cilícia, era uma cidade que pertencia a Roma. Então ele nasceu verdadeiramente fora do território de Israel. Mas a família dele, a descendência dele, era da tribo de Benjamim. Então o sangue dele vinha da tribo de Benjamim. E o judeu considera isso. Para o judeu é isso que vale. Se você for daqui lá
para Israel e o seu filho nascer lá em Israel, um da Silva lá em Israel não significa nada, não pertence a nenhuma tribo lá. Né? O que conta é o sangue. Né? Então ele era cidadão romano e era da tribo de Benjamim. Então ele pertencia, de certa forma, também ao povo de Israel. Mas ele também era um cidadão romano. Então, olha que interessante, ele usa uma estratégia. Ele fala assim para os soldados: vocês vão me açoitar com vara? Vocês vão me açoitar com chicote? Eu sou romano. Aí eles já ficaram com medo. Opa, peraí, a gente vai fazer isso contra um cidadão da nossa nação? Peraí, vamos avaliar direito isso aqui, porque ele não é só um rebelde. Porque eles não conheciam o apóstolo Paulo. Então, não vamos espancar ele não vamos bater nele não, vamos entender direito como é que é essa história. Então, os irmãos percebem que o cristão, muitas vezes, ele vai se usar de argumentos e de recursos que são desse mundo para o seu bem. Com justiça, não com injustiça. Então, ele foi o que ele fez. Então, muitas vezes, na nossa jornada, a gente vai ter que usar de sabedoria para a gente poder lidar com algumas situações. Não é? Então, tem coisas que, como cidadão do mundo, você tem direito. Não é? Aposentadoria. Eu não sou daqui. Né? A irmã acabou de se aposentar. Eu não sou daqui. O Senhor Jesus disse que eu não pertenço mais a esse mundo. Então, eu não quero o salário desse mundo? Não é assim, né? Então, muitas coisas, muitas vezes, a gente vai poder usar de ferramentas desse mundo que vão nos defender e que vão nos dar conforto, proteção, né? Então, não está errado, né, irmãos? Então, glória a Jesus. Vamos abreviar um pouquinho aqui, irmãos? Então, tem uma outra passagem. Então, ele aqui, ele faz a defesa dele, né? E ele conta a história dele, isso que eu acho interessante. Porque no verso 37, a gente não vai ler, irmãos. O apóstolo Paulo começa a fazer uma defesa da fé dele. Então, todas as vezes que ele passa por sofrimento, tribulação e perseguição, ele acaba contando a história dele. Então ele conta a história dele, quando ele estava a caminho de Damasco, ele conta umas 3 vezes. Ele conta para rei, ele conta para governador, ele sai contando a história dele. É o momento que ele tem de anunciar a fé em Jesus Cristo. É o momento que ele tem de fazer o nome de Jesus ser conhecido, porque muitos não conheciam, muitos não sabiam, não é? Então o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma defesa da fé. Ele defende a fé dele, não é? E conta a história de quando ele foi para caminho de Damasco, não é? E aí, olha o que acontece aqui no verso 22 do capítulo 22. Capítulo 22, verso 22. Depois que ele conta a história dele, depois que ele anuncia o que o Senhor Jesus fez, que parou no caminho, que ele ficou cego, e que ele conversou com Jesus. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar. Ele conta a história dele, que aí veio Ananias e pregou para ele, e aí ele voltou a ver, ele foi batizado, etc. Ele conta a história, né? E ele anuncia o quê? A ressurreição. Ele anuncia a vida eterna. Então o apóstolo Paulo fala da vida eterna. O que eles dizem? Verso 22. E ouviram-no até essa palavra. E levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, arrojando de si as vestes, e lançando o pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber que causa assim clamavam contra ele. Aqui é a hora que ele fala que ele é cidadão romano, né? Mas os irmãos percebem que ele tinha oportunidade, irmãos. Ele falou para esse povo aqui: olha, o Senhor Jesus me mandou pregar para os gentios. O Senhor Jesus me mandou anunciar a vida eterna para os povos de outras nações. E eles ficaram furiosos, por quê? Porque para eles eram um povo escolhido. E Jesus mandou pregar para um povo rejeitado, irmãos. O povo do restante do mundo era um povo que foi rejeitado, que foi tratado como lixo durante toda a história. Nós vemos isso, né? Glória a Jesus. Então, ele comparece perante o Sinédrio e faz a defesa dele, né? Eu quero ler no capítulo 23, irmãos, uma outra parte importante aqui, ó. Vamos ler o verso 10 e 11. Capítulo 23. Então, ele foi levado diante de um tribuno, né? No início do capítulo 23, quando ele é levado ao tribuno, o sumo sacerdote vai até lá também, o sumo sacerdote de Israel, né? O que ele faz? Ele agride o apóstolo Paulo, dá um soco, um tapa na boca. Ele fere o apóstolo Paulo na boca. Bateu no apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo chamou ele de parede branqueada. Vocês já ouviram essa passagem? Vamos ler aqui então.
Ó, verso 1, vamos capítulo 23, verso 1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens e irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me manda ferir? Ou seja, ele apontou o dedo para o sumo sacerdote, chamou ele de parede branqueada. O que é uma parede branqueada? Né? É o seu falso. Você é um hipócrita. Foi isso que ele quis dizer. Uma parede branqueada é uma parede podre, é uma parede cheia de umidade, uma parede frágil, que está pronta para desmoronar, e alguém foi e passou uma tinta. Isso não era comum na época. Que nem hoje, irmãos. Hoje a gente passa uma tinta na parede e renova a parede, né? Naquela época, uma parede branqueada era uma parede que você estava tentando esconder o problema dela. Então o apóstolo Paulo chamou ele de falso, de hipócrita. Né? E aí as pessoas vão para cima dele. Como que você ousa falar assim com o sumo sacerdote? Tenha mais respeito. E ele super humilde, foi super humilde ali. Né? No verso 10, irmãos, onde a gente ia ler, está escrito assim, ó. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa para que o tirassem do meio deles e levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse. Então veja, ele teve uma visão. Irmãos, o apóstolo Paulo estava a ponto de ser despedaçado. O apóstolo Paulo estava diante das pessoas que estavam com ira e com ódio, porque ele levava a verdade aos gentios. Porque ele levava a verdade, a salvação por Jesus Cristo. E os irmãos pensam que hoje a gente não passa por isso. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e parece que a gente não tem luta. Porque isso não acontece com a gente. Mas isso acontece no mundo espiritual. A luta que nós enfrentamos é no mundo espiritual. Nesse momento, os demônios usaram os judeus. Usaram aqueles que eram fracos na fé também, para perseguir o apóstolo Paulo, para tentar tirar a vida dele. E o objetivo principal qual que é? Fazer ele parar de pregar. Fazer ele parar de anunciar o evangelho. E na nossa vida é a mesma coisa, irmãos. Hoje nós estamos no Brasil, é um lugar totalmente diferente. A nossa realidade é outra. Mas o poder que vem contra nós, ele é espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue. O apóstolo Paulo aqui estava sendo perseguido de morte por homens. Mas quem que agia nesses homens? Os demônios, Satanás, o maligno. Não é? Então os irmãos entendam isso. E aí olha o que acontece, irmãos. Então os irmãos percebem também que no meio da luta vem o escape. No meio da luta, da grande aflição, é o momento em que você tem a intimidade muito maior com Deus. Você busca mais. É uma realidade, irmãos. Infelizmente, é a realidade. Quando está tudo bem, a gente ora pouco. Quando está tudo bem, a gente tem pouco fervor. Não deveria ser assim, mas muitas vezes é. E olha aqui o que acontece. Depois de tudo isso, verso 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse Paulo: tem ânimo. Perdão, vamos ler de novo que a entonação ficou ruim. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse. Então está dizendo que o Senhor apresentou-se para ele. Quem? O Espírito Santo. Ele teve uma visão, ele viu. Apresentou-se para ele, falou com ele. O que ele falou? Paulo, tem ânimo. Porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, falou para ele, do mesmo jeito que você confessou a sua fé em mim, lá em Jerusalém, quando você foi perseguido, quando tentaram te matar, te açoitar, te espancaram, acusar, tentaram te matar de qualquer jeito, e você deu testemunho, lá você pregou sobre mim, você também vai pregar assim em Roma. Então os irmãos percebem que ao mesmo tempo que ele parecia estar abandonado, ele estava mais perto de Deus. E assim era a nossa vida também. Então quando a luta aumenta, quando a aflição na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, nos seus negócios, em qualquer situação, na sua vida espiritual, na igreja, não importa onde seja, se levanta e você está firme pregando, você está firme confessando a fé, você está firme e não perdeu as esperanças e não está murmurando, você está firme com Jesus, confessando e seguindo em frente, o Senhor Jesus está com você, o Espírito Santo está com você. Glória a Jesus. Então, irmãos, na sequência, o que aconteceu na sequência? Eles perceberam que quanto mais eles tentavam acusar o apóstolo Paulo,
mais o apóstolo Paulo era protegido. Eles protegiam, levavam ele para uma fortaleza, protegiam ele, né? Eles não queriam matar porque eles não estavam vendo a acusação em Paulo. Motivo para matar o apóstolo Paulo, né? Então o que aconteceu? Está escrito aqui que acho que 40 homens, deixa eu só ver se é isso mesmo, ó. 40 homens fizeram um acordo entre eles e falaram assim: vamos fazer um jejum que a gente não vai comer nada e nem beber nada até que o apóstolo Paulo seja morto. Então imagina para um governador que está numa nação em que ele tem que cuidar. Imagina que 40 pessoas são 40 famílias, irmãos. Você imagina que se esses 40 homens morrem de fome, o problema que esse governador ia ter para administrar essa cidade. Porque ia ter, com certeza, um motim ali, alguma coisa muito grande. Então eles começaram a criar situações para tentar enfraquecer a confiança de Paulo. Enfraquecer também que as autoridades defendessem o apóstolo Paulo, para pararem de defender ele. Ah, acho que é melhor matar logo esse homem, porque aí a gente não arruma problema. Do que 40 pessoas aí que não querem comer. Então os irmãos perceberam? Então, foram tantas coisas que aconteceram, né? Então, irmãos, glória a Jesus. Vamos ler um outro texto aqui, ó, no capítulo 24, verso 1. E 5 dias depois, o sumo sacerdote, Ananias, desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E, sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: Visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços. Isso aqui é Tértulo falando para quem? Falando para a autoridade, né? Ele não está falando de Paulo. Ele está falando para a autoridade. Ele está puxando o saco da autoridade. Olha, você está fazendo tão bem, está trazendo paz para nós. Então você vê que é uma conversa astuciosa, querendo ganhar autoridade com boas palavras para poder acusar Paulo, né? E era um homem o quê? Orador, um cara que falava bem, né? Então, por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, é o governador, né? Com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Então, essa foi a introdução da conversa, né? Mas, para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme tua equidade, nos ouça por um pouco de tempo. Temos achado que este homem é uma peste, está falando do apóstolo Paulo, e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar, querendo dizer assim, olha, você é tão bonzinho, você é tão justo, faz justiça agora. Esse homem aí, ó, é uma peste. Esse homem profanou o nosso templo, a nossa lei. A nossa lei. Deixa a gente julgar ele conforme a nossa lei. Dá a carta branca para a gente julgar ele. Né? Verso 7. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou de entre as mãos com grande violência, e mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo do que o acusamos. E também os judeus consentiam, dizendo, serem essas coisas assim. Tá vendo? Então, irmãos, se levantou uma situação terrível. Eles tentavam matar o apóstolo Paulo de qualquer jeito, irmãos. De qualquer jeito, não é? Então, aí, vamos pular agora, vamos para o verso 22, senão não vai acabar hoje esse culto aqui. Diz assim o verso. Então Félix, que é o governador, né? Havendo ouvido essas coisas, lhes pôs dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, está falando do evangelho, né? Quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Tá vendo que interessante? Então, por mais que o apóstolo Paulo estava preso, o governador falou assim, olha, deixa ele preso, mas quem quiser visitar ele, vocês deixem entrar. Quem quiser vir aqui trazer comida, trazer roupa para ele, deixa entrar.
tratou ele com brandura. Então os irmãos percebem o quanto a gente foi beneficiado por essas decisões, porque as cartas que o apóstolo Paulo escreve, muitas delas são na prisão. Os irmãos percebem que com todo o sofrimento, com toda a perseguição, existe graça, existe livramento, existe Deus operando pela igreja. Os irmãos percebem isso? Então, a gente tem que ver isso na nossa vida, a gente tem que perceber isso. Porque acontece com o apóstolo Paulo, acontece com a gente também. Deus nos dá escape, Deus nos dá graça, Deus nos dá força, nos dá ânimo, nos dá, muitas vezes, mais disposição para a gente não desanimar em meio às aflições que a gente vive, né? Que interessante. E olha o que acontece, irmãos, na sequência. E alguns dias depois, verso 24, vindo Félix com sua mulher Drusila, ou Drúzila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu: Por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Então ele chamou o apóstolo Paulo pregou da vida eterna, irmão. Pregou para uma mulher judia, a esposa dele era judia. Então o apóstolo Paulo levou o evangelho e ele ficou com medo. Ele falou: opa, peraí. Não, volta para lá, fica em paz aí, continua aí, quietinho na sua, né? E olha o que acontece. E, tratando ele da justiça, verso 26. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava. Aqui não dá para entender se ele estava querendo ver se o apóstolo Paulo se corrompia, tentava de alguma maneira, talvez, usar de alguma corrupção, né? Se eu te der um dinheiro, você não me deixa sair da prisão? Então, os irmãos percebem que a tentação, irmãos, ela vem de todo jeito. Ela vem com ameaça de morte, ela vem com ameaça de tortura, ela vem com todo tipo de forma. Aqui, ele já estava indo lá visitar o apóstolo Paulo várias vezes para ver se o apóstolo Paulo oferecia dinheiro para ele, né? Pode ter essa interpretação, irmãos. Pode ser isso que está escrito aqui, né? Não está muito claro, mas dá a entender, né? E aí, irmãos, verso 27. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. E, querendo Félix comprazer aos judeus, deixou Paulo. Então, quer dizer, ele tinha um mandato de 4 anos, vamos dizer assim. Eu vou passar essa bola aqui para Pórcio Festo. Esse homem preso, pelo menos, agrada os judeus. Eu ganho ponto com eles. Vou deixar preso. Deixa ele preso. Ficou 2 anos preso, irmão, apóstolo Paulo. 2 anos. Por pregar o evangelho. Os irmãos entenderam? Então, irmãos, depois disso aqui, ele é levado ao rei Agripa, não é? Antes disso, esse Pórcio Festo aperta a situação dele, ele quase é morto de novo, e aí ele apela para César. Não, eu apelo para César. Como ele era cidadão romano, ele tinha esse direito. Levaram ele para César. Então Pórcio Festo já não podia mais julgar ele, porque ele apelou para César. Veja, ele usou de sabedoria para não ser morto. Nesse caminho, ele é levado ao rei Agripa, e ele prega o evangelho para o rei Agripa. E ele prega para multidões de pessoas, gente poderosa. A gente não enxerga, irmãos, a gente não vê, porque a gente não sabe. Quantas questões de cristãos não passaram na mão desses homens? E eles lembraram de Paulo. Não, esse Paulo aí, esse Cristo aí, esse Jesus aí, teve um homem aí que a gente estava julgando, o homem era fera, o homem era firme, o homem era santo. Olha o que aconteceu. Com certeza, irmãos, a igreja foi muito beneficiada por essas prisões de Paulo. Então, a gente não vê no mundo espiritual o que acontece. A gente não vê, a gente não sabe o tanto que Jesus está operando na sua vida, na minha vida. Não é? Então a gente só consegue ver o que está do nosso lado ali, a gente não vê no mundo espiritual. O quanto a nossa vida, a sua atitude, a sua vida cristã, a sua santidade, a sua incorrupção está fazendo diferença. Não é? A sua firmeza. Glória a Jesus. Dali, irmãos, o apóstolo Paulo é conduzido para Roma. Acontecem muitas outras coisas. Ele é levado depois num navio, num barco. O navio naufraga, né? O barco afunda. As pessoas queriam matar os presos, ele estava lá no meio. Depois ele é picado por uma víbora. Irmãos, o resto da vida do apóstolo Paulo é só prisão, prisão, perseguição. Não é? E quando a gente vê a carta de Paulo a Timóteo, ele falando, eu estou preso, Timóteo, e está no fim da minha carreira. E ele feliz, falando, olha, eu tenho guardado a fé no meu coração. Não é? Eu sei o que me espera, a coroa da justiça me está guardada. Então, irmãos, essa palavra é para que nós, no meio de tanta aflição e dificuldade que a gente vive, a gente ter, irmãos, disposição.
Entender que Deus está na minha vida, na sua vida, agindo de forma que eu não vejo muitas vezes, com os meus olhos carnais, mas eu tenho que crer que a obra do Evangelho, do Espírito Santo está acontecendo. Ele está usando a cada um de nós, ele está usando a igreja. E a palavra do Evangelho está sendo anunciada. E a palavra do Evangelho está sendo vivida. E o amor de Cristo, o ministério da salvação, aquilo que Cristo colocou nos nossos ombros, que não é pesado, nós estamos carregando. Amém, irmãos? Então que os irmãos possam ser animados por essa palavra, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos agradecer, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, novamente buscamos ao Senhor, nesse momento agradecendo pela Tua palavra, agradecendo também pelos louvores, agradecendo pelas orações, pela Tua presença, pela Tua confiança, pela Tua revelação, Senhor. Fortalece os Seus filhos, abençoa os irmãos que não vieram, abençoa aqueles que estão em lutas, grandes aflições, enfermidades, problemas no casamento, com os filhos. Vai ao encontro de todos, Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra venha fortalecer os nossos ânimos. Que essa palavra nos faça levantar a cabeça, Senhor. E agradecer, porque o Senhor está na nossa vida. O Teu Espírito Santo está conosco, Senhor. E se preciso for, o Senhor falará abertamente conosco, como o Senhor falou com o apóstolo Paulo. E vai, Senhor Jesus, nos dar o escape, se assim for necessário, Senhor. Acrescenta a fé em nossos corações, acrescenta o ânimo, a confiança, e nos conduz em paz, meditando na Sua palavra. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.